Boa noite a todos, a paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Passaram bem a semana, queridos? Eu passei bem a semana, glória a Deus. Como se diz, de graça em graça, de glória em glória, né? De bênção em bênção, de batalhas. Não, vamos dizer, de vitória em vitória, porque toda batalha existe uma vitória, porque tem quem luta por nós. Amém? Então, queridos, quero avisar os irmãos que hoje nós vamos fazer a ceia do Senhor, é a nossa primeira sexta-feira do mês, né? Então, convido para que, enquanto nós, depois de orarmos, né? Você vai lá, pega o seu suco de uva, o seu pãozinho. Quem não tiver suco de uva, pega água, só vai aumentar a fé, né? Vamos exercer a fé, em nome de Jesus. E então, queridos, então vamos orar. Glorioso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração somente a Ti, Senhor. Quero, Senhor, em nome de Jesus, em primeiro lugar, queremos Te pedir perdão por toda palavra, pensamento, atitude, por todo o pecado que tenhamos cometido contra Ti, Senhor. Perdoa-nos todos os nossos pecados e lava-nos com o Teu sangue, e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Senhor, eu peço a presença, que o Senhor dê ordens a seus arcanjos e anjos para sitiar e guardar as nossas casas, os nossos vizinhos, os nossos condomínios, Senhor, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, a nação brasileira, os quatro cantos dessa nação, Senhor, os quatro cantos deste planeta, que os teus arcanjos e anjos sitiem e deem livramento, Senhor, todo tipo de livramento, Senhor, livramento de morte, de acidente, de batida, de carro, de atropelamento, de assalto à mão armada, de bala perdida, de roubo, de sequestro, de mal súbito, de pane no motor, de atentado terrorista, de intempéries e catástrofes climáticas, de pragas, vírus, bactérias, de mal súbito, de tudo e qualquer tipo de mal, em nome de Jesus. Livra o teu povo, Senhor. Acampa teus arcanjos e anjos e dê-nos o livramento, em nome de Jesus. Senhor, eu peço que o Senhor faça o mesmo na América do Sul, na América Central, na América do Norte, no Ártico, na Antártica, na Oceania, na Austrália, Senhor, em toda a África, na Ásia, em toda a Europa, em nome de Jesus. Nos locais mais distantes deste planeta, Senhor, nas ilhas mais distantes, mais remotas, Senhor, que haja um derramar e um transbordar do Teu Espírito Santo. Senhor, da onde nós estamos agora, Senhor, somos várias pessoas em todo o Brasil, fora do Brasil, nós erguemos a nossa mão direita e dizemos: Senhor, em nome de Jesus, sopra o sopro de vida do Teu Santo Espírito, vivifica, Senhor, a Tua noiva, Senhor, derrama da porção dobrada do Teu Santo Espírito para realizarmos sinais, prodígios, maravilhas em Teu nome, em nome de Jesus. Visita, Senhor, os hospitais, as UTIs, Senhor, as salas de parto, as salas de cirurgia, as emergências, e aquele que está clamando, Senhor, dá-lhe o livramento em nome de Jesus. A Tua palavra diz, Senhor, que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré será salvo. Amém, queridos? Então, todos nós aqui já invocamos o nome do Senhor, não é verdade? A partir do momento que nós invocamos Ele, a porção do Seu Espírito veio habitar em nós. E onde a luz chega, as trevas têm que sair. Amém? Não é se ela quer, talvez sim, talvez não. Não. Onde a luz chega, a luz do Espírito Santo chega, a luz de Jesus chega, as trevas têm que sair. E para o abismo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja e bendito seja o nome do Senhor.
Eu quero pedir, Senhor, que apresentar os meus irmãos, aqueles que estão assistindo, aqueles que ainda vão assistir, todos os grupos, Senhor, os grupos do WhatsApp, do Telegram, Senhor, cada um, cada família, cada irmão em Cristo, Senhor, seja coberto com o teu sangue, Senhor, que seja coberto com todas as bênçãos que foram vencidas, que foram adquiridas por direito perpétuo na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo disse: Pai, em tua mão entrego o meu espírito, está consumado. Então, Senhor, essas bênçãos nós as invocamos, nós tomamos posse delas em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Eu não sei aí onde você está, se está quente, mas aqui no sul tá quente. Aqui faz as 4 estações num dia só. São os privilegiados. Glória a Deus, queridos. Bom, amados, nós temos, essa semana foi uma semana bem intensa, foi uma semana com bastante, como se diz, turbulências espirituais, naturais, na verdade. Mas, amados, aqui no sul a gente costuma dizer assim que os caminhões, quando chega a época das melancias, eles colocam as melancias uma no lado da outra, por cima da outra, né? E à medida que o caminhão vai andando, elas vão pulando e vão se ajeitando. Então essa turbulência toda espiritual, natural, ela é para quê? Para que a carga se ajeite, amém? Tem, como se diz, tem muitas pedras vivas do altar do Senhor, que é isso que nós somos, né? Elas estão, algumas ainda tem umas pontinhas, né? Não estão bem redondinhas ainda. Então, nesse tempo de esta turbulência, leve, momentânea turbulência, tá deixando, para deixar todo mundo polidinho, sem nem aquelas pedrinhas de rio, assim, né, que são lindas. Tu olha para aquilo, meu Deus, quem é que poliu aquelas pedras, né? Elas mesmo. Com a medida que a água do rio vai descendo, aquelas pedras quadradas, cheias de pontas, vão uma na outra, passando assim, vão se lixando, né? Aparando as arestas, polindo, lixando, né? E esse é o tempo, amados, que nós estamos vivendo. O tempo de aparar as arestas. Limpar, como é que se diz? Tirar os tapetes, né, do lugar. Limpar embaixo, abrir os armários, abrir as casinhas das bagunças, né? Abrir os armários onde se guarda, se esconde. Muitas vezes tem coisas que a gente não sei nem para que guarda, né? Daí a gente, um dia eu acho que eu vou arranjar o que fazer. Aí vai lá e soca tudo naquele lugar lá e fica, né? Anos e anos, ninguém utiliza, só fica ocupando espaço. E para nada serve. Pelo menos para você não serve mais, né? Às vezes pode até servir de algum bem para alguém, mas momentaneamente para você aquilo já não serve mais. Então, amados, essa semana foi uma semana bem intensa, como eu falei, né? O Senhor tem nos falado de coisas que acontecerão no mundo, né? Tem falado de fome, tem falado de turbulências políticas, tem falado de guerra, né? Mas fiquem felizes, né? Glória a Deus, porque todos os sinais estão escritos na palavra do Senhor, né? E não é o fim, lembra? Não é o fim, é o princípio das dores. Glória a Deus que quando as dores começam, elas não param, queridos. Só vai parar quando a criança nasce. Então, as dores só vão aumentar. Se alguém está te dizendo que não, é mentira. Naturalmente elas vão aumentar, mas glória a Deus, porque o Senhor é o bálsamo de Gileade. Se a dor aumenta muito, né, se a coisa aperta demais, Ele é o bálsamo de Gileade. Ele é o nosso refúgio seguro, né? Ele é a fortaleza das rochas. Nós podemos subir com o Senhor. O Senhor me refugiu na tua fortaleza, né? E fico debaixo das tuas asas.
poderosas, né? Mas para isso, amados, para você conhecer essas palavras, você tem que ler a palavra de Deus. Tem que ler o manual do fabricante, né? Olha, a gente não precisa decorar manual de, como se diz, de produtos, né? De como é que funciona o computador, como é que funciona uma máquina de lavar. Mas o manual do fabricante, quanto mais você souber, melhor. Melhor, amados. Porque se da noite para o dia sumissem as nossas Bíblias, como é que nós íamos sobreviver? Hã? Como é que nós teríamos fé? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ah, mas a gente tinha, como se diz, vamos dizer assim, quando eu preciso eu abro a internet, né? Tenho ali as Bíblias em todas as versões conhecidas. Que maravilha! Mas se você não a tem gravadas nas tábuas do teu coração, a gente pode esquecer da palavra. E por incrível que pareça, o inimigo, o príncipe desse mundo faz de tudo para que você esqueça da palavra, para que a palavra gravada no seu coração seja apagada, né? Seja esquecida. Vai ficando turva, quando tu vê... Né? E não é com errorex, viu? Porque o errorex tu vai lá e esfrega o dedo assim, tira, né? Então, assim, queridos. E foi interessante, né? Porque à medida das revelações, as pessoas que estão no grupo do Telegram, meu Deus, houve uma agitação natural, até um pouco exagerada no sentido de agora. Confia no Senhor, confie nele e Ele tudo fará. Ele fará tudo para nos guardar, para nos orientar e, amados, só o Senhor nos orienta. Só o Espírito Santo de Deus nos orienta. Fora disso, não é orientação. Fora disso, é como se diz, é só mais um conhecimento natural, uma suposição, né? Teoria. Algumas teorias da conspiração, outras teorias do segundo, como se diz, o teólogo XY, ou segundo o filósofo 2XY. Né, queridos? Mas... Isso são tudo frentes de trabalho do diabo que ele usa para nos distrair, nos afastar. O inimigo é isso, né? Como se diz, eu sempre costumo dizer, um dia o Senhor me mostrou assim, que as questões das quais as famílias estavam brigando, inclusive muitos cristãos, o assunto era política e vacina. E o Senhor me mostrou o Senhor bem assim, como é que faz quando tu quer matar um rato? E um rato? Ah, a gente bota veneno, né? A gente limpa a bagunça, bota veneno, né? Ou uma ratoeira. Aí o Senhor me falava da palavra armadilha. Ah, a gente vai lá, a gente nunca deixa o melhor pro bicho, né? Mas como é para uma armadilha, a gente vai lá, pega um pedaço de salamito, né? Um presunto, um queijinho, bota até um pouquinho maiorzinho assim para deixar o bicho ali bem feliz, né? E ele tá lá comendo bem feliz e a ratoeira faz, ó, pá! E morreu o bicho. E o Senhor me mostrou que esses assuntos estavam distraindo os seus filhos. Distraindo, trazendo engano, confusão, muita mentira. E as pessoas estavam perdendo até a graça, porque brigavam pelas duas coisas. Né? Muito, mas muito. Não, mas é por causa disso, não, mas é por causa daquilo, não, porque a teoria disso, não, porque é daquilo. E a China é a maior culpada de tudo, né? Eu acho uma graça isso, né? Eu fico assim, meu Deus, né? Meu Deus, mas tudo bem. Coitado dos chineses também. E interessante que, inclusive, essa semana saíram os jornais que o governo chinês pediu para o seu povo guardarem alimentos, porque o inverno está chegando
e eles recém passaram por, vamos dizer assim, várias catástrofes climáticas lá muito intensas, né? Muitas chuvas, destruição das plantações, das coisas que eles têm. E eu achei muito interessante que orientava a guardar o máximo possível de vegetais, né? Legumes. E se fosse aqui no Rio Grande do Sul, eu ia dizer assim, ó, compre muita carne, faça charque, guarde o charque, né? E eu fiquei achando muito interessante, claro, porque eles usam muito isso, né? E glória a Deus, porque fruta, verduras, legumes é muito bom, né? A mistura, a carne, né? Você pode botar até osso, né? Se for o caso. E eu fiquei pensando, meu Deus. Bom, eu sei que até deu um certo nível de pânico, né, no meio da população toda, claro, né? E porque nem no Covid eles orientaram isso, porque até então não tinha problema. E hoje, atualmente no mundo inteiro, está tendo problemas com desabastecimento, tanto na área industrial quanto na área de alimentos, né? No mundo inteiro. E o Brasil aqui é um dos que mais exporta para todo mundo, exporta animais, porcos, aves, gado, né? Tudo. Como se diz, se moveu, virou churrasco, né? E muitos grãos, né? Muitos grãos. Mas é muito interessante, queridos, que tudo isso a gente sabe, ainda que o Brasil seja um celeiro, a gente sabe um monte de coisa, mas o campo de trigo estava lá lindo, lindo, lindo para ser colhido. Normalmente as pessoas colhem até 31 de outubro, por aí. Eu sei que uma vez eu participei de uma colheita de um trigo, que eu já contei essa história aqui, onde nós fomos num local e aquelas pessoas eram católicas, elas não eram evangélicas, né? Elas acreditavam em Jesus, mas no Jesus lá, crucificado lá na parede, no crucifixo, né? E nós cremos no Jesus que ressuscitou, no Filho do Deus vivo, naquele que era, é e sempre será Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, aquele que, pelo seu sacrifício, todo aquele que nele crer, pela fé, será salvo. Amém? Glória a Deus que todos nós aqui um dia invocamos o nome do Senhor Jesus, né? Invocamos eles. O que é invocar? É que nem pegar água, né? Invocar a água está aqui, né? Eu invoquei o nome de Jesus. Ele veio, a porção do seu Espírito veio habitar em mim, veio habitar em ti, veio habitar em nós. Então, queridos, nós temos esta graça de termos o nosso nome escrito no livro da vida. Eu lembro que logo que nós nos convertemos, a Michele, conversando com a sua nona, né, que ela é católica, e eu lembro que eu vi, logo que eu fui morar com eles, eu via que tinha uma época que eles acordavam antes de dormir, dobravam os joelhos na beira da cama e oravam aquele rosário inteirinho. E era aquilo tão decorado que eu pensava, meu Deus do céu, não tem ponto, não tem vírgula. E eu pensava aquilo, que é isso, né? Mas eu não tinha Jesus também, então, mas eu achava aquilo esquisito, muito esquisito. E nada daquilo mudava a vida deles. Nada. Transformação verdadeira, amados. Não importa quantas velas, quantas promessas as pessoas fazem para um objeto que dizem que é o santo tal, santo X, tem um santo para todos os dias, né? Misericórdia. Amados, você está fazendo as pessoas fazem para uma imagem de gesso, de madeira, de ferro, seja o que for. Amados, a Bíblia diz que aquele que faz isso, que adora ídolos, torna-se como o ídolo. Fica o quê? Endurecido, né? Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, terá o seu nome escrito no livro da vida. Amém, queridos? Eu não sei quantos gostariam, se já fizeram essa oração de invocar Jesus, né? Então, como eu lembro quando o pastor João Carlos dizia, pelo sim, pelo não, vamos todo mundo orar. Amém?
Glorioso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração somente a Ti, Senhor. Nós queremos nesta noite Te pedir perdão por toda oração, toda reza, toda promessa, toda a vela que nós acendemos, tudo que nós fizemos para ídolos, Senhor, achando que eles intermediavam, que eles eram a intermediação até Deus Pai. A palavra do Senhor diz que ninguém vai ao Pai, ao verdadeiro Pai, ao verdadeiro Deus, que não passe pela porta. E a porta é Jesus Cristo de Nazaré, o seu único Deus e o seu único Filho. Então nós te invocamos, Jesus, nesta noite. Entra no nosso coração, que o Teu Espírito Santo inunde o nosso coração e faça morada em nome de Jesus. Vivifica-nos, Senhor, cada dia mais. Nos unja com poder, graça, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós recebemos a nossa salvação, Senhor, através da obra da cruz. Escreve o nosso nome no livro da vida, Senhor. E a partir de hoje nós recebemos, nós somos uma nova criatura, em nome de Jesus. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo, tudo se fez novo e se faz novo a cada dia, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? Glória a Deus. Então se alegre no Senhor, porque a partir desta noite, a partir do dia que tu invocaste Jesus, o teu nome está escrito no livro da vida. Não é com caneta Bic, não é com tinta têmpera, não. É escrito com o sangue do Cordeiro. Foste comprado por um alto preço, o preço do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Então, a partir de hoje, nós temos uma nova certidão de nascimento. João, Maria, Pedro, né? Seja lá qual seja o seu nome, o meu nome, os nossos nomes lá, filho, filha do Deus Altíssimo, pela fé em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Glória a Deus. Então, amados, quem pode participar da ceia do Senhor? Todo aquele que invocou o nome do Senhor. Amém? Amém? Então, você é convidado a participar da ceia do Senhor. A ceia, amados, não é da igreja, não é dos pastores, não é dos líderes. A ceia é do Senhor. E ele disse no último dia lá, quando ele lavou os pés dos discípulos naquela Páscoa, né? E partiu o pão com eles, né? Beberam do cálice, do vinho, e ele disse o quê? O que ele disse? Que era a nova aliança, que tudo se fazia novo, que ele não participaria novamente da ceia, a não ser lá no arrebatamento. Então imagina que coisa mais tremenda, né? Aquela foi a última e a que nós vamos participar, amados, junto com os irmãos aqui de todo o país, fora do país, dos outros, como é que se diz, planetas, das outras constelações, né, dos outros vias, como é que é, esqueci o nome agora, eu só lembrei da Via Láctea, de todas as galáxias dos universos, né? Então, queridos, eu só imagino como será. Que coisa mais tremenda, né? Então, amados, eu gostaria de ler para vocês uma das interpretações do dia de hoje, né? Que as outras vocês já leram, né? Mas me chamou muita atenção, queridos. Tem me chamado a atenção todos os dias. O Senhor tem nos advertido, tem nos alertado, tem também nos acalmado, nos dizendo: não temam, fiquem firmes, eu sou o Senhor, né? Fiquem em mim, eu vos orientarei. Amém? Então eu vou ler uma delas.
Glória a Deus, aleluia. Ouçam novamente o que tenho a dizer, filhos amados. O Senhor nos chama de filhos amados. Ou filha amada, filhos amados. Você talvez esteja achando estranho. E Deus fala? Fala. Deus fala, amados. Sempre falou. E Ele é vivo. Amém? Ouçam novamente o que tenho a dizer, filhos amados. Não há o que temer o que sobrevirá ao mundo. Eu sou o Senhor que os guarda. Aguce, alinhe os seus ouvidos espirituais e preste atenção a mim, em mim, para não serem enganados pelo maligno. Permaneçam na minha paz. Quando perguntam, andando nos meus caminhos, andando nos caminhos do Senhor. O inimigo quer os desviar para a direita ou para a esquerda, para os lados. Permaneçam em mim. Eu preparei este grupo para poder os orientar. E a vós e vocês a outros. Como gostaria que todos pudessem ouvir o que vocês ouvem. Não os tenho ensinado coisas grandiosas? Filha, o Senhor falando comigo, lembre, os meus amados, das coisas que eu fiz ao meu servo, o meu amigo João. Não quero que nada caia no esquecimento. Ouçam, minha filha, eu a coloquei como atalaia de muitos aqui. Então, amados, glória a Deus, porque o Senhor, se você está aí assistindo, lembre que foi o Senhor que te chamou, foi o Senhor que te escolheu, amém? Não foi eu. Sempre quando eu adiciono alguém, o Senhor me mostra aquela pessoa, ou o nome dela faz assim, e foi muito interessante que alguns foi muito explícito, né? Muito explícito, né? Que eu olhava quando a pessoa fazia uma pergunta e aquilo fazia assim. Ela como se entrasse numa quarta dimensão e a figurinha dela ali que está no meu celular saísse do celular e fizesse assim. Isso, que interessante. Entendi. É para convidá-lo para participar. Glória a Deus. Então, se você está aí, se você está aqui, glória a Deus, porque foi o Senhor que te escolheu. Lembre-se disso. Então, se o Senhor que nos escolheu, Ele nos conduz. Eu vou ler a outra interpretação também. Meus amados filhos, eu, o Senhor, vos amo. Dediquem-se no amor, na minha palavra, logo vos arrebatareis. Pratiquem a fé, pois estão crescendo. Olhem para mim, pois a adversidade passará, e logo estarão comigo, de eternidade a eternidade. O meu filho morreu na cruz por vós. Meus filhos, vocês são meus. Estejam atentos aos sinais. Tenham alegria pelas vossas vidas. Eu vos amo. Oh, coisa mais linda! Imagina, o Senhor precisa dizer que nos ama. Não tem um dia que Ele não nos diz. E às vezes tem gente, tem maridos, tem esposas, tem pais, tem filhos, né, que não diz para os filhos, eu te amo. Tem maridos que não diz para a esposa, eu te amo. Ah, ela sabe. Ah, ele sabe, né? Mas nós necessitamos ouvir isso, né? Imagina se Deus... Se Jesus, que não sendo Jesus, filho do Deus, do Criador do universo, dos universos, diz que nos ama. Então nós precisamos dizer que nós amamos. Nós amamos vocês. Jesus ama você. Ele não olha para os teus pecados, porque Ele está olhando para você, cheio de pecado, através dos filtros do sangue dele. Então, levante e vá e não peques mais. Amados, não peques mais. Não deixe para amanhã aquilo que você pode corrigir agora. Agora. Hoje. Amém? Porque o dia de amanhã a Deus pertence. Nós não sabemos nosso dia de amanhã. Ou alguém aqui sabe? Ou alguém tem certeza? Nós não temos. Então, amados, pode até fazer planos, mas assim vem do Senhor.
Eu li essa palavra hoje, viu? O nosso coração faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E eu lembrei que foi essa palavra que o Senhor deu uma vez para o pastor, para o Max. Acho que é a primeira vez que ele foi na igreja, quando ele tinha, acho que, não lembro mais, esqueci os anos que ele tinha. Ele era adolescente, pré-adolescente, não me lembro mais. E ele estava indo para a rodoviária, né? E o pastor chamou ele, Max, ele olhou, né? Ó, o Senhor me mostra que tu tem, como se diz, planos, né? Mas os caminhos do Senhor são outros, né? E os deles são perfeitos. Paz e não de mal. Planos de paz e não de mal. Ai, glória a Deus. Pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Então, amados, vamos ler a outra. Hoje é dia 5, né? As adversidades que estão por vir nesta terra não abalarão os meus filhos. Fiquem firmes no caminho da verdade. O inimigo está tentando enfraquecer os que estão dando brechas. Você tem dado brecha, amados? Corrija essas brechas. Se blindem, meus filhos. Eu vos amo e não quero que pereçam. Que eu seja o alimento necessário para uma vida em santidade. Libertem-se das amarras do inimigo. Perseverem em oração. Creiam verdadeiramente de todo o coração em mim. Lembrem-se diariamente, sou o Deus que cura as enfermidades do corpo e da alma, dá paz aos angustiados e providência aos necessitados. Sou o Deus da salvação. Oh, glória! Precisa falar mais coisa, hein? Né? Que alegria, eu sinto muita alegria, amados, muita alegria, como se diz, que nós não temos, eu lembro que o pastor João dizia assim, eu não sou melhor do que ninguém, né? Eu não sou melhor do que você, né? Então, aquilo que o Senhor tem para mim, Ele tem para todos aquele que crê, que invocá-lo, né? Porque os dons, amados, não é para mim me vangloriar. Os dons são a serviço do reino de Deus, né? E são para servir o corpo de Cristo, o corpo não o corpo vivo aqui na terra, o corpo de Cristo, que são as ovelhas do Senhor. Amém? Exatamente, lembro disso. Glória a Deus, queridos. Então, e me chamou muita atenção, tem me chamado muita atenção, que eu lembro que foi 2014, me corrija se eu estiver errada, quando o Senhor, depois de 150 dias de jejum, o Senhor revelou a pandemia do Covid-19 que viria no mundo, né? E eu me lembro que eu fiquei pensando, o que será que vai vir no mundo? Mas eu lembro que nós ficamos em paz, né? Por quê? Porque faz diferença, amados. Ninguém saiu procurando o que estão dizendo, o que vai ser, o que não vai ser, o que os sites disso estão falando, o que os sites daquele outro estão dizendo. Não, nós ficamos tranquilos. Não é verdade? Tranquilos, amados. Então, você que faz parte do Telegram, você que está ouvindo esse culto de hoje, fique tranquilo no Senhor. Não fique tranquilo nas suas deduções, não fique tranquilo no que o site X, o Y está falando, não. Fique tranquilo no Senhor, porque o Senhor tem compromisso com as suas ovelhas. E Ele não pode mentir, Ele não volta atrás, e a palavra do Senhor, eu sempre digo, Deus não pode ir contra a palavra dEle. Ela se cumpre. Ela se cumpre, vai se cumprir, querendo você, ou eu, querendo nós ou não. Ela se cumprirá sempre, amados. Foi desde a fundação do universo até o final. Sempre se cumprirá. A palavra do Senhor não volta vazia. Não, ela se cumprirá. E então, amados, temos que cuidar as palavras que saem da nossa boca. Por quê? Temos que cuidar, porque o mundo espiritual se move por símbolos e por palavras. Então, eu tenho que cuidar o que eu falo.
Eu preciso falar palavras de vida, palavras que venham gerar vida, amém? Ah, mas tu não sabe a situação XY daquela peste daquele filho. Aí ele vai ficar mais peste, eu vou te contar. Então tu olha para ele, eu lembro de uma, eu não lembro quem foi que pregou isso, eu sei que eu conheço, que olhava e dizia, vai ser pastor, olha que abençoado, a criatura era uma peste. Olha que bênção, vai ser isso, vai ser aquilo. E todo mundo olhava, Jesus, só milagre. Mas Deus é Deus de milagres. E aquela peste lá, aquele pestinha lá, se transformou num grande homem de Deus. Glória a Deus. O dia que, eu sempre digo, na latitude X, na altitude tal, o Senhor marcou o encontro naquele poço com ele. E não teve saída, não teve como fugir. Quando o Senhor marca o encontro contigo, queridos, ai, é extraordinário. Não tenho o que dizer. É transformador, é confrontador, mas é transformador, é curador. Aleluia. E não há bezetacil que tem poder como o encontro com Jesus. Não há inflamação na garganta, não há Covid-19 que resiste ao poder da pessoa de Jesus, amém? Do amor de Jesus. O amor é constrangedor. Os olhos do Senhor é um olhar que, se tu olhar, amados, quando tu olhar, tu não consegue nem ficar muito tempo, porque aquele olhar constrange, e todas as nossas células, tudo que está registrado nos nossos olhos se constrange diante do nosso Criador, queridos. Oh, glória a Deus. Eu estava esperando uma água fresquinha. Eu sei, tô brincando. Então, queridos, glória a Deus. E eu anotei aqui umas passagens, né? Eu gostaria que vocês abrissem lá em 1 João 5,4. Agora que você invocou Jesus, que você tem um nome escrito no livro da vida, que você vai participar da ceia do Senhor, você é uma nova criatura, né? Você precisa conhecer Jesus, né? E o jeito mais maravilhoso de conhecer Jesus é lendo os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí depois você pode ler sim, não, mas tô falando do evangelho, bem do evangelho ali, para conhecer a pessoa de Jesus. Depois você pode realmente ler o livro de Atos, que é onde vai o agir do Espírito Santo, né? Quando Jesus já estava com o Senhor, e ele disse que ele ia ao Pai, ele rogaria ao Pai para que mandasse o Consolador. E o Consolador, o amigo do noivo, ensinaria todas as coisas. A unção do Espírito Santo ensina todas as coisas. Mas, amados, não esqueça uma coisa. Quando nós começamos a caminhar, quando o teu filho começou a dar os primeiros passos, você não largou ele sozinho, não é verdade? Então ele precisava ser vigiado, cuidado, zelado. Para quê? Para que não caísse, não batesse a cabeça, não resbalasse, não é verdade? Assim também é a criança quando começa a comer. Você não dá churrasco para ela quando ela começa a aprender a comer. Ela parou de mamar, ela tem que comer comida esmagadinha, pastosa, bastante líquido, não é verdade? Nós não podemos dar um pedaço de churrasco para a criança comer, ela vai morrer engasgada. Então, nós que estamos andando no Espírito Santo de Deus, exercendo os dons espirituais, precisamos ser acompanhados, precisamos ser orientados. Não podemos sair correndo sozinhos, porque se corre o risco do inimigo colocar uma casca de banana no meio do caminho e você resbalar e fazer um strike lá de um grande, como se diz, um grande estrago. Porque a gente
exerce os dons, vai aprendendo e vai sendo acompanhado, queridos. E muita gente se alegra quando eu me alegro quando os irmãos perguntam: ai, irmã, pastora, eu senti isso, isso, isso. Daí eu olho lá, eu vou olhar, e diz: não, tá correto, pode falar, pode dizer. Ou então outras vezes: não, o Senhor te mostrou isso aqui, ou estava isso, ou você entendeu isso? Não, eu entendi. Então tá, mas olha só, pensa o seguinte, assim a gente vai aprendendo, queridos, e ninguém nasce sabendo. Não se começa a caminhar no Evangelho com os dons espirituais sem... A gente aprende, né? A gente precisa de supervisão. Todos os, como se diz, Jesus... Os apóstolos andaram com Jesus durante 3 anos e meio. Eles passaram a fazer o que Jesus fazia e os ensinava, né? E Jesus dizia: tudo que eu aprendi, tudo que eu faço, eu aprendi de meu Pai, né? E os discípulos, os apóstolos, imitavam a Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, nós hoje podemos dizer que somos seguidores de Jesus, imitadores de Jesus, e também tivemos como se diz, um bom exemplo de um seguidor de evangelho, que foi o pastor João Carlos Marques, né? E amados, eu sempre digo, assistam os vídeos, porque você pode assistir 1000 vezes o mesmo vídeo. Todas as vezes o Senhor te dá mais e mais entendimento. Sempre, amados, sempre. Eu lembro que a gente ia nos encontros, quando ele morava em São Paulo ainda, e levava um caderno. Ele contava a mesma história e eu ficava aqui com a caneta e o caderno aberto esperando, né? Ele contava a mesma história. Mas o que acontecia? Ele sempre acrescentava uma coisa a mais. E só percebia aqueles que estavam atentos. E anotava. No dia tal, isso. Eu tenho, queridos, muitos cadernos escritos. Muitos. E... o mais interessante, às vezes eu preciso... Outro dia eu estava passando ali por uns e dizia: Senhor, me ajuda, porque eu escrevia tão rápido que eu precisava agora do dom da interpretação da minha letra para poder escrever o que estava lá. Mas glória a Deus. Então, amados, nós precisamos aprender. Então vamos abrir lá em 1 João 5, versículo 4. Vamos achar. Está na Bíblia, no Novo Testamento. Lá no finalzinho. Antes de Apocalipse. Como diz a minha filha Michele, é lá no finalzinho, antes de Apocalipse. 1 João 5, versículo 4, diz assim. Aqui tem um título: A fé que vence o mundo. No versículo 4 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Lê do versículo 3 em diante. Vamos ler do 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Você é nascido de Deus, é uma nova criatura, então você vence o mundo. Amém? Olha o que diz essa versão. Só deixa eu terminar de ler. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Para vencer o mundo, amados, temos que crer que Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus. Amém? Pode ler-me. Amar a Deus significa obedecer aos seus Consegue falar alto? Eu tô rouco. Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos, na realidade, não são difíceis, pois todo filho de Deus pode obedecer e derrotando o mundo. Com a nossa fé,
conseguimos a vitória sobre o mundo. Glória a Deus. Com a nossa fé, a fé no quê? Em Deus, em Jesus, vencemos o mundo. Isso é muito lindo, amados. Aqui no 5:1 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, se a pessoa não crê que Jesus é nascido de Deus, o que tem? Não é nascido de Deus. Que forte isso, né? Ai. Então vamos ler de novo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Amém. Glória a Deus, porque uma vez na vida nós também não éramos nascidos de Deus, porque nós não conhecíamos Jesus. Não críamos que Jesus era o Filho de Deus. Amém? Então glória a Deus por isso. E todo aquele que ama, vamos ler. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nós amamos aquele que gerou, Deus Pai, também ama o que dele foi nascido. Quem nasceu de Deus? Jesus. Tremendo, né? Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus? Glória a Deus, você crê? Eu creio. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir, queridos, em Isaías 41, versículo 13. Isaías 41, versículo 13. Tum, tum, taram, tum. Versículo 13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Olha que coisa linda. Você está lá angustiado, desanimado. Olha o que o Senhor te diz. Porque eu, Senhor, teu Deus, João. Eu, Senhor, teu Deus, Maria. Eu, Senhor, teu Deus, José. Bota seu nome aí. Eu, Senhor, eu. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Oh, amados, se um amigo, uma amiga, quando a gente está passando alguma dificuldade, nos ajuda, é tão bom, né? Tu imagina então quando o Senhor, imagina a ajuda do Senhor. É muito melhor, né? É algo extraordinário. João 5:24. João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Tem muitos que querem entrar, né? Tem muitos que querem ficar aqui na última grande tribulação, né? E vamos ler de novo. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, quem é que enviou Jesus? Deus, tem a vida eterna. Não entra em juízo,
mas passou da morte para a vida. Por quê? Porque creu em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, invocou Jesus, tem o seu nome escrito no livro da vida. Não passará, não entra em juízo, amados. Porque o sangue de Jesus já apagou todas as tuas transgressões, as minhas, as nossas. Não vai entrar em juízo. Mas passou da morte para a vida. Que tremendo, né? Eu vou ler mais um pouquinho aqui. No 25 diz assim: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Ó, juízo. Em nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Lembra que os sacerdotes mandaram os seus espias lá ter com João, né? E João deu testemunho, né, de Jesus, da verdade. Vamos abrir, queridos, em Atos 26, versículo 18. Atos 26. Atos 26, versículo 18. Versículo 18 diz: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestades de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Que bênção! Isso, amados, são promessas. Isso aqui, essas promessas são para nós. É para você que invocou o nome do Senhor. Não importa se você fez essa oração hoje, ontem. Não, ela é para nós, pela fé. Amém? Primeira Pedro. Vamos lá para 1 Pedro. Primeira Pedro 2:9. Olha o que diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Glória a Deus, queridos. Que coisa mais maravilhosa. Que maravilha. Romanos 10:17.
assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ou então a gente pode dizer, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Amém? Então a gente precisa ler, né? A gente pode ler em voz audível para que eu leia, os meus olhos leem e os meus ouvidos ouvem a palavra do Senhor. Amados, vamos abrir agora em 1 Pedro 2,9, nós já lemos isso, João 3, dos versículos 6 ao 8. Essa aí todo mundo sabe de cor, eu acho. João 3, do versículo 6 ao 8. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Glória a Deus, amados. Então nós somos nascidos de novo, precisamos ser nascidos de novo, amém? Porque quando o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de nós, a fagulha do Espírito Santo vem, à medida que nós vamos buscando o Senhor, lendo a palavra, orando, jejuando, participando de cultos, né? Aprendendo, aquela fagulha vai aumentando, vai iluminando, vai dando entendimento, vai expulsando todas as trevas que possa haver no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, na nossa memória, né? E o Espírito Santo de Deus vai crescendo, e daqui a pouco você começa a se sentir diferente. As pessoas à tua volta começam a olhar para você, nossa, como você está diferente. Os antipáticos ficam simpáticos, os feios ficam bonitos. Os gatos que eu tenho raiva ficam bonitinhos. Como se diz, os rabugentos ficam dóceis, ficam felizes. Os que não sorriem estão sempre sorrindo. Por quê? A alegria do Senhor a nossa força é, porque somos novas criaturas, amados. As angústias, as raízes de amargura, as falta de perdão, as raivas, os ódios, vai tudo embora, porque é impossível isso habitar dentro de nós quando nós temos Jesus, quando temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, queridos. E se tem alguém que você ainda não perdoou, perdoa logo, tira esse câncer dentro de ti, não deixa isso escondido, sabe? Perdoa logo para sair tudo que não presta, para que todo o meu ser seja 100% do Senhor, seja tomado pelo Espírito Santo de Deus, sejamos totalmente iluminados pelo fogo do Espírito Santo de Deus e que essa chama cresça cada dia mais, queridos. Amém? No nome de Jesus Cristo. É isso que o Senhor quer, sabe? É isso que o Senhor quer. E não esqueçam, amados, não esqueçam, o Senhor não nos chamou para sermos eremitas, como se diz, não, Ele nos chamou para andarmos em comunhão com Ele, com os seus irmãos, com os seus amigos, né? Quando Jesus disse, já não os chamo mais servos, porque os servos não sabem o que o seu Senhor faz. Eu não dei a minha vida para os torná-los escravos, e sim filhos de Deus, e sim livres. E acho tão tremendo quando ele diz, já não os chamo, eu já os chamo de amigos. Não os chamo mais servos, chamamos de amigo. Oh, que coisa linda. Você tem sido amigo do Senhor? Você tem recebido a amizade dele? Na amizade dele vem disciplina, admoestação,
orientação, amor, cura, libertação, alegria. Amém? Se você ainda não está vivendo isso, preste atenção. Comece a viver isso. Amém? E o plano de salvação do Senhor é muito tremendo, é só coisa boa. É só coisa boa. Daí quando começa a gente, aquela grande euforia, né, de ler a palavra, de ler a Bíblia, de orar, de jejuar, de ir no culto da manhã, da tarde, da noite, dos jovens, dos velhos, dos mais velhos, há mais tempo, dos jovens há mais tempo, e etc. A gente ia em tudo. Aí era impressionante, amados. E é uma coisa, mas a coisa mais tremenda, amados, é quando você dobra os seus joelhos, quando você ora, quando você ouve o Senhor falando no teu coração. Ah, amados, não, é maravilhoso demais. A gente fica que nem como se diz, as crianças saltitantes de felizes. Amém, queridos? Então, amados, não esqueçam. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Oh, que beleza! Não esqueça. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ensino útil vem dele. Amém? Amém? Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Oh, que coisa mais maravilhosa. Então o Senhor vai continuar fazendo uma obra maravilhosa no nosso meio, no meio desse povo maravilhoso, que é eu, que é você, que é todos nós. E aqueles que estão aqui, que já fazem parte, e aqueles ainda que vão acrescentar, que vão aumentar a cada dia mais. Amém? Então, queridos, não andeis ansiosos por coisa alguma. O Senhor tem a direção. O Senhor é o nosso farol. O Senhor é lâmpada. A palavra dele é lâmpada para os nossos pés. Ele tem prazer em alegria, em libertar, curar, ensinar, conduzir, advertir e estar sempre com os braços abertos. É muito tremendo. O Senhor sempre está com seus braços abertos e estendidos, não estão para trás. Amém? A sua mão nunca está encolhida. Glória a Deus, queridos. Então vamos orar antes de nós fazermos a ceia. Ah, Senhor, muitos aqui, Senhor, gostariam de se batizarem nas águas, Senhor. Muitos, Senhor, já são até batizados com o teu Santo Espírito, Senhor. Eu peço, Senhor, que dê a oportunidade para realizar os sonhos dos teus filhos, os desejos dos seus corações, que sejam segundo os teus ensinamentos. Em nome de Jesus. Visita cada família, Senhor. Alcança, Senhor. Eu quero apresentar todos os pedidos de oração, todas as dificuldades que os teus filhos têm passado, todas as doenças, as enfermidades que tu já levou sobre si na cruz do Calvário, todas as dificuldades de cada um, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Fala conosco, Senhor. Dá-nos sonhos, Senhor. Dá sonhos para os teus filhos, Senhor. Fala, tu sabe como tocar, como falar, como Senhor, ter a atenção dos teus filhos, Senhor. Eu te peço, nós te pedimos e já te agradecemos pelas tuas misericórdias que se renova a cada manhã nas nossas vidas. Senhor, nós queremos te pedir perdão por todo pecado, por toda preguiça, por toda falha, por tudo, Senhor, que nós tenhamos falhado, Senhor. Lava-nos, purifica-nos com o teu sangue e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Senhor, eu peço, em nome de Jesus, uma cura total
total, irrestrita, extraordinária, Senhor, na vida da Maria, na vida de todos os meus irmãos aqui, Senhor, e que muitos, Senhor, muitos têm estado doentes, enfermos, angustiados, Senhor, muitos estão amedrontados, Senhor. Cura, Senhor, cura a alma, Senhor. Todo espírito de tristeza, de opressão, de depressão, bata em retirada em nome de Jesus. Derrama da porção dobrada do Teu Santo Espírito sobre essas pessoas, sobre todos nós, Senhor. Derrama do Teu óleo de alegria e o bálsamo de Gileade, porque Tu, Senhor, Tu és o bálsamo de Gileade. Ah, Senhor, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque Tu és tremendo, és maravilhoso, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Cumpra-se em nós o Teu querer, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Então eu convido agora para você pegar o seu pãozinho, o seu suco de uva, para nós participarmos da ceia do Senhor. Amém? Eu convido a minha filha para ministrar a ceia. A paz do Senhor. Irmãos, eu quero convidar vocês a abrirem a palavra em 1 Coríntios 11. Versículo 23. Pois isso é o que o próprio Senhor disse com relação à sua mesa, e que eu antes já lhes havia transmitido, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, e depois de haver agradecido a Deus, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. De igual modo, ele tomou o cálice de vinho depois da ceia, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso em memória de mim, toda vez que o beberem. Porque cada vez que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, estão anunciando a mensagem da morte do Senhor, morte que ele sofreu por vocês. Façam isso até que ele venha. Portanto, se alguém comer esse pão e beber deste cálice do Senhor de maneira indigna, é culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. É por isso que um homem deve examinar-se cuidadosamente a si mesmo antes de comer o pão e beber do cálice. Porque se ele comer o pão e beber do cálice indignamente, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, está comendo e bebendo o julgamento de Deus sobre a sua própria vida. É por isso que muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até já morreram. Entretanto, se examinássemos cuidadosamente a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados e punidos. Contudo, quando somos julgados e castigados pelo Senhor, é para não sermos condenados com o resto do mundo. Assim, queridos irmãos, quando se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. E se alguém estiver com fome, que primeiro coma em casa, para não atrair castigo sobre si mesmo quando vocês todos se reunirem. Essa palavra é tremenda, amém? Eu acho ela maravilhosa. E se nós, aliás, toda a palavra é maravilhosa, né? Mas se nós olharmos ali no início, pois isso é o que o próprio Senhor disse com relação à sua mesa, e que eu antes já lhes havia transmitido. Todo mês nós lemos, ou em geral esse mesmo texto, ou alguma outra passagem dos evangelhos que mostra a última ceia do Senhor. E é a mesma coisa, nós estamos aqui hoje retomando, relembrando isso, como Paulo fazia, como Paulo fez tantas vezes, a Bíblia não diz quantas, mas aqui diz: o que antes já lhes havia transmitido. Irmãos, muitas vezes eu tenho vindo aqui, ministrado a palavra, e tenho compartilhado com vocês aquilo que os irmãos católicos fazem mais certo do que nós, porque eles dizem: esse é o corpo de Cristo. E muitas vezes, nesses 20 anos de cristã que eu tenho, que nós temos aqui em casa, muitas vezes a gente participou de Santa Ceia na igreja e as pessoas levantavam, quem estava lá ministrando dizia: isso representa.
Não é o que está escrito na Bíblia, irmãos. Isso é. E inclusive diz lá: portanto, se alguém comer esse pão e beber desse cálice do Senhor de maneira indigna, é culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. Comer sem consciência e beber sem consciência é beber indignamente, é comer indignamente. Mas que consciência é essa? É uma consciência mais profunda, irmãos. Não é pegar o pão, não sei se a pastora pode me alcançar ali, é pegar o pão e simplesmente dizer assim: esse é o teu corpo, esse é o teu sangue, com o suco. E fazer isso de uma maneira religiosa. Eu vou pegar um aqui, que tem menos. Ah, Senhor, esse é o teu sangue. E toma, como se fosse tomar um suco. E sente gosto de suco. Ah, mas Michele, como é que não vai sentir gosto de suco se isso aqui é suco? Na hora que nós colocamos aqui e consagramos ao Senhor para a Santa Ceia, deixou de ser suco. É sangue. E não é o sangue de qualquer um. É o sangue do Cordeiro, que nos lava do pecado, que nos comprou para o reino do nosso Deus, que nos resgatou do charco de lodo onde tu e eu estávamos antes, e nos levou para um reino da luz, para um reino de amor. E quando nós tomamos com consciência, é lembrando de tudo isso, e é declarando tudo isso, e mais tudo aquilo que o Espírito Santo vai te conduzir na hora. Porque a vida na Santa Ceia, irmãos, a vida, algo do reino de Deus é liberado sobre as nossas vidas quando nós tomamos a Santa Ceia conscientemente. Quando for comer o pão, não pega o pão de qualquer jeito. Ah, isso aqui é pão. Não é pão, perdão, Jesus. Esse é o teu corpo. Irmãos, não sejamos hipócritas. A nossa mão agora parece um pedacinho cortadinho, mas no reino espiritual que nós temos em nossas mãos, assim como antes era o sangue, aqui é a carne, o corpo de Jesus. Tá bonitinho, cortadinho, mas sabe como que eu gosto de cear? Eu gosto de esmagar na minha mão. Porque isso me lembra que Jesus foi esmagado por mim. Ele não estava bonitinho, não estava bem vestido lá na cruz. Ele estava nu, com a sua carne toda rasgada, por causa dos nossos pecados, sendo ele santo, 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 e milhares e milhões de vezes santo. Tome a Santa Ceia com consciência. Te lembra onde tu estava quando o Senhor Jesus te conheceu. Naquele dia que tu invocou o nome do Senhor pela primeira vez na tua vida. Como era a tua vida até aquele dia, até aquele momento. E aí vai amassando o pão. Vai lembrando, vai amassando o corpo. E vai lembrando que todas as dores que Jesus levou sobre si foram causadas pelos teus pecados e pelos meus pecados. E isso vai gerando um temor em nós, irmãos. E fica mais difícil de pecar. Fica mais difícil de não ser alerta. E o temor do Senhor aumenta em nossas vidas. Faça isso. Faça isso. E eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. Ah, mas a tua vida já é boa? Vai mudar. Vai melhorar ainda mais. Faça isso em nome de Jesus. Pode distribuir. Pega o pão, que é o corpo de Jesus, em tuas mãos. Fecha teus olhos nesse momento. Te lembra do dia do encontro. Lembra quem tu era antes desse dia. Lembra as coisas erradas que tu fazia. Talvez que faça ainda hoje. Não crucifique o Senhor de novo. Não repita mais pecados.
Assuma um compromisso de santidade com o Senhor nessa noite. Jesus, nós temos em nossas mãos uma pequena porção da tua carne, do teu corpo, Jesus. Um corpo que foi partido, machucado, ferido a um nível que nenhum de nós daria conta, Senhor. Tu chegaste a suar sangue, que é o nível máximo de estresse que uma pessoa aguenta, Senhor. E sendo santo, maravilhoso, digno, filho de Deus, e para cumprir um propósito do Pai com essa terra, com esse planeta que é tão nojento, Senhor, mas para resgatar o propósito de Deus com a criação do homem e da mulher, o Senhor veio em forma de homem, viveu tudo que nós vivemos, sentiu tudo que nós sentimos, sofreu tudo que nós sofremos e muito mais, e não fugiu. E na cruz, Senhor, nós, se estivéssemos lá, estaríamos com ódio daqueles que nos colocaram lá, mas o teu olhar foi de amor. Lá tu enxergaste cada um de nós e nos olhaste com amor, com misericórdia e compaixão. Nós não te merecemos, Senhor, mas somos tão gratos a Ti. Oh, Jesus. Oh, tere acharaka tie bahaya lakasu tie hai. Nós queremos, Senhor, mais uma vez renovar a nossa aliança de entrega. Nós nos entregamos mais uma vez a Ti, nós invocamos mais uma vez o Teu nome sobre as nossas vidas. E ao comer, Senhor, da Tua carne, nós queremos nos ligar unicamente a Ti, de corpo, de alma e com o nosso espírito, Senhor, em nome de Jesus. Podem comer da carne. E o teu sangue vertido na cruz trouxe vida a todos nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Pelas tuas pisaduras fomos sarados. Manifesta todo o poder de cura, Senhor, de transformação, de restauração que há no sangue de Jesus. Manifesta em nossas vidas quando bebemos do teu sangue nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus. Podem beber. Tu és bendito, Senhor. Tu és bendito e bem-vindo em nossas vidas. Sela-nos, Senhor, com o teu precioso sangue, da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Livra-nos de todo o mal, Senhor. Que essa marca que há em nossas testas, falando que nós somos propriedade exclusiva de Jesus, seja realçada através dessa santa ceia, do manifestar dos milagres que acontecem através do cear contigo, Senhor. Derrama sobre nós tudo aquilo que cada um precisa e vem sobre as nossas vidas, Senhor, para que o mundo saiba que Tu és Deus. Ao olhar em nossos olhos, vejam não a nós mesmos, mas Cristo que vive em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.
Eu lembro que a ceia feita com fé, eu lembro que o pastor João sempre conta a história de uma senhora que foi, muitos, né, mas radicalmente curados porque tomaram a ceia com fé. Amém? Glória a Deus então, queridos. Glória a Deus. Então vamos orar, vou orar para nós encerrarmos, né? E declarando que Jesus, não esqueça mais, Jesus ricamente te abençoe, te guarde, te proteja. O Senhor te chamou, o Senhor que te escolheu, né? Então nós precisamos andar segundo os seus propósitos, amém? Então vamos orar. Glorioso Deus, Senhor, há muitos que querem ser batizados com o Teu Santo Espírito. Há muitos, Senhor, que querem, Senhor, ser cheios e transbordantes do Teu Espírito Santo, Senhor. Ter os dons espirituais para realizar sinais, prodígios, maravilhas em Teu nome, Senhor. Senhor, eu também te peço por todos aqueles que estão hospitalizados, em nome de Jesus, que eles sejam radicalmente curados. Te peço pelas crianças, pelos bebês, Senhor, pelos Senhor, os anciãos, Senhor, pelos vovôs, as vovós, as gestantes, por todas as pessoas, Senhor, que estão dentro dos hospitais. Tem misericórdia, Senhor, do teu povo. Tem misericórdia daqueles que não conhecem a diferença entre a mão direita e a mão esquerda, Senhor. Te revela a eles, Senhor. Que o teu Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo de Deus, em nome de Jesus. Convença todos os nossos familiares, nossos irmãos, os nossos colegas de trabalho, aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Porque os dias serão maus neste planeta, Senhor, mas aqueles que têm o Senhor terão refrigério, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor, que Jesus ricamente te abençoe e te guarde cada dia mais. Amém, amados? Boa noite a todos, bom fim de semana, em nome de Jesus.